Muito bem, meus amigos, todo mundo que já está aí online, boa noite a todos. Um forte abraço para vocês. Espero que o final de semana de vocês tenha sido maravilhoso. Chegamos agora no final de domingo, né, para a gente começar aí amanhã mais uma semana de trabalho. E aqui nós estamos na grande expectativa de na quarta-feira o governador Camilo Santana aí anunciou há alguns dias de que o edital da FunSaúde, o grande concurso da FunSaúde, que vai capacitar aí milhares de pessoas, milhares de candidatos para vagas no serviço público do estado do Ceará, vai ser lançado agora na quarta-feira. Então, é uma grande expectativa para esse lançamento, para esse edital, né, para que ele seja publicado. E aqui nós vamos conversar um pouco acerca da FunSaúde, né? Hoje nós vamos focar bastante aqui na FunSaúde, eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre ela e também resolver, obviamente, algumas questões de administração que estarão, faz parte do conteúdo que esse concurso da FunSaúde vai trazer aqui para vocês, tá? Lembrando que o concurso da FunSaúde, ele vai se desenhar, ele está se desenhando, na verdade, com disciplinas básicas no âmbito da administração para cargos administrativos e, obviamente, disciplinas da área da saúde para cargos da saúde, né? Já que é um concurso bastante amplo, com milhares de vagas e com um espalhamento, digamos assim, um espalhamento de vagas em todo o estado do Ceará, então há muitas possibilidades e oportunidades para que você possa fazer esse concurso e se dar bem, né? Principalmente vocês que estão aí chegando agora na área da saúde, né? O pessoal que a gente está acompanhando a questão da pandemia, muitos leitos foram abertos e os leitos, quando são abertos, eles não simplesmente são abertos por abrirem, né? Eles têm que ter profissionais qualificados para que se possa ter um acompanhamento de cada paciente. Então tem toda uma logística envolvida dentro de cada UTI. E essas vagas, essas aberturas de UTI, elas demandam profissionais capacitados da área da saúde. E aí nós estamos falando de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, enfim, especialistas nas mais diversas áreas. E com certeza absoluta, o concurso da FunSaúde vai cobrir todas essas vagas, tanto da área médica, em todas as suas especialidades, quanto da área de assistência social, porque justamente faz parte, né, da área da saúde também o setor da assistência social, para dar todo o apoio às famílias, e também da área administrativa, que faz a manutenção de todos os equipamentos da área da saúde. Então, nós temos exatamente um concurso que vai ser lançado para essas três áreas grandes: a área médica, a área da saúde propriamente dita, a área da assistência social e a área técnico-administrativa, a área administrativa. E aí envolve cargos de nível médio e cargos de nível superior, tá certo? Então nós temos aqui uma grande expectativa, né? É um concurso grande, um concurso que vem com muita carga, vem com muita bagagem já, muita expectativa. A banca já está definida, que vai ser a FGV, uma banca bastante famosa, bastante criteriosa, bastante exigente, certo, meu amigo Najaro? Você que já está por aí, grande experiência e sabe bem o que eu estou falando. É uma banca que vai cobrar do candidato conhecimentos sólidos e a sua preparação não pode ter brincadeira. Então nós estamos aqui principalmente para lhe ajudar a identificar os pontos principais que essas bancas vão cobrar, né, que a banca cobra nesse caso, para que você possa já chegar no concurso com bala na agulha, para que você possa se dar de bem, como diz o outro. Então, antes da gente começar aqui o nosso papo de administração, eu quero passar para vocês algumas informações acerca da FunSaúde, certo? Eu estou aqui com o meu telão virtual aqui em cima, né? Eu fico olhando para cima de vez em quando, e aí eu vou passar para vocês as informações que constam no Decreto-Lei número 17.186, 17186, de 24 de março de 2020, que é justamente a lei que regulamenta, né, que institui a FunSaúde, que é a Fundação Regional da Saúde. Então nós vamos observar aqui rapidinho o que é que significa
a FunSaúde, que é para a gente ter uma noção. Então veja, o artigo 1º já fica o seguinte, ó. Fica o Poder Executivo, isso tudo no âmbito estadual, certo? O governador Camilo Santana colocou isso aí em prática para que possa ter um equipamento que vai gerir todos os equipamentos da área da saúde, certo? É a Lei 17.186 de 2020, perfeito, Najaro? Então nós temos o seguinte, ó. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Fundação Regional de Saúde, Fundação Estatal, olha só, Fundação Estatal, pessoa jurídica dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse e utilidade pública, com autonomia regional, gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, denominada abreviadamente FunSaúde. Então nós estamos falando de um grande equipamento que tem vida própria. A FunSaúde será considerada, observados os requisitos legais pertinentes, entidade beneficente de assistência social. Então, nós estamos lidando com um grande aparato administrativo que é uma entidade beneficente de assistência social. A FunSaúde entregará a administração pública indireta do Estado do Ceará, ficando vinculada à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, o SESA, para efeito de supervisão. O Estatuto Social da FunSaúde disporá sobre as competências dos seus órgãos, as atribuições dos seus dirigentes, substituição dos membros, etc. Mas veja, nós temos aqui uma clara evidência de que a FunSaúde ela não vai ser estatutária, ela vai ser seletista. Então, o que é que acontece? Você vai passar no concurso, você vai trabalhar de carteira assinada. Claro que existem as benesses, né, também na carteira assinada, mas é importante você já entrar ciente do que é que vai acontecer. Certo, meu amigo Arnaldo Félix? Muito boa noite para você também. Eu sei que você não é do estado do Ceará, mas está ligado aqui também nas nossas notícias, certo? Então, o equipamento FunSaúde ele vai funcionar dessa maneira. Você vai passar no concurso e vai ser seletista. Provavelmente vai ter lá as 30 ou 40 horas semanais, vai ganhar o seu ordenado básico, mais os variados, né, que sempre tem os chamados penduricalhos no setor público, então você vai estar muito bem servido. E, obviamente, é um cargo público, né? Você dificilmente vai ser demitido sem justa causa, né? Você vai ser aí, você vai conseguir fazer carreira e conseguir melhorar cada vez mais os seus ganhos, principalmente porque no setor público nós falamos também de avaliação de desempenho. Então, quanto melhor o seu desempenho, melhor vai ser a sua remuneração. A lógica sempre é essa, tá bom? Então, veja, do regime jurídico da FunSaúde, que também tem aqui no decreto, o artigo 3º diz: a FunSaúde, instituída pelo Poder Executivo mediante autorização legislativa, deve observar quanto à sua constituição. Olha só, ser pessoa jurídica com personalidade jurídica de direito privado, sem intuito de lucro, sob supervisão da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Gozar de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Ter seu estatuto social aprovado nos termos da lei autorizativa. Não ter receitas constituídas por dotações consignadas na Lei Orçamentária do Estado para o custeio de suas atividades, exceto as de investimento de formação inicial de seu patrimônio e as decorrentes de contratos e parcerias nos termos do inciso 7º desse artigo. Reger o seu pessoal pela legislação trabalhista. Então, nós já temos aqui esse detalhe importante, expresso no inciso 5º do artigo 3º, certo? Reger o seu pessoal pela legislação trabalhista com admissão mediante concurso público e quadro pessoal aprovado pelo seu conselho curador. Observados os limites impostos pela Secretaria de Saúde do Estado, supervisora quanto aos quantitativos de empregos e tetos salariais. 6. Submeter suas contas aos controles públicos. 7. Relacionar-se com estados, municípios e os consórcios públicos de saúde mediante contrato de prestação de serviço ou por parcerias em regime de mútua cooperação, observada a legislação aplicável. Então, veja, nós temos um equipamento que ele vai trabalhar em parceria correlata, lado a lado, assim, com os municípios, com os gestores municipais. Então, veja, é um concurso que vem que ele vai dar a possibilidade de você trabalhar numa determinada área, numa determinada região, em parceria com a cidade onde você reside. Então, por exemplo, eu sou de Itapiúna. De repente vai aparecer alguma vaga para Itapiúna, a gente não sabe, né? De repente vai ter aí um boom aqui por Maciço de Baturité,
que é onde a minha cidade fica. Então vão ter vagas aqui para o Maciço de Baturité, vão ter vagas para o Sertão Central, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu e por aí vai. Vai ter aí também região norte do Ceará, região metropolitana, entre outros. Então nós temos aí uma gama de possibilidades dentro do Ceará inteiro para toda a área da saúde. Tá? E vai ser trabalhado aí lado a lado em parceria com as prefeituras. Então é uma oportunidade de ouro para quem quer ingressar no serviço público nesse sentido. Olha só, reverter o seu patrimônio ao estado do Ceará no caso de extinção. E veja, nós temos também aqui, deixa eu falar aqui para vocês, só as competências da FunSaúde para que você possa ficar ligado também, tá? Olha só, compete à FunSaúde, que é o artigo 7º. 1. Prestar serviço de saúde à população em todos os níveis de complexidade próprios do Estado. Prestar apoio aos municípios e consórcios públicos de saúde em serviços de assistência à saúde de âmbito regional. Nós estamos falando sempre de âmbito regional. Desenvolver programas de educação permanente de forma regional para os profissionais de saúde do SUS. Então é importante que você, profissional da saúde, que está me acompanhando aqui também, já tenha aí todo o SUS na ponta da língua, porque vai ser assunto de prova, seja você fazer concurso para medicina, para fisioterapia, para enfermagem, para odontólogo, enfim, qualquer área da saúde vai cair essas questões. Coordenar as atividades regionais da Central de Regulação Assistencial, já estou no 5º. Monitorar o cumprimento dos indicadores regionais e dos resultados qualitativos dos serviços regionais de saúde no âmbito do SUS, tudo obviamente com base no SUS. Prestar apoio administrativo e operacional às comissões intergestores regional, CIR, para o alcance de melhoria em sua governança interfederativa regional. Olha que nome doido. Interfederativa regional. Então vai ter toda aí uma questão de regionalização. As regionais cearenses vão estar todas contempladas dentro do edital da FunSaúde, que vai sair quarta-feira com milhares de vagas para você. E vai ser tudo relacionado aí com as suas regiões. O 7º, desenvolver atividades de caráter científico e tecnológico, desenvolvimento de produtos, serviços e processos na área da saúde. E 8º, exercer outras atividades inerentes às suas finalidades nos termos do seu estatuto social. Então, é uma lei complexa, é uma lei que vai estar, é a lei, novamente, falar aqui para vocês, é a lei de número 17.186 de 2020, do dia 24 de março de 2020. É a lei que regulariza a FunSaúde, tem todos os detalhes lá e você pode ficar por dentro de todo o aparato que está sendo prometido aí pela instituição FunSaúde, certo? E claro, a gente está aqui no aguardo, na iminência de chegar esse edital aí com todas as descrições, né, colocadas aí na ponta do lápis para que a gente possa destrinchar com muito afinco para vocês, tá certo? Então, para que a gente possa aqui conversar acerca de concurso público, nada melhor do que algumas questões de administração, para que a gente possa já começar treinando e você que está de olho nesse concurso já vai tendo aí um passo à frente, já tem aí um passo à frente para aqueles que ainda não começaram a estudar. Nós temos aqui algumas questões, eu separei 20 questões de certo e errado para a gente, mas que são questões que estão dentro do contexto geral dos editais básicos da área de administração, né, as carreiras administrativas. Então são questões que com certeza a sua temática estará presente também no edital da FunSaúde para as carreiras administrativas, cuja específica com certeza a administração geral. Tá? O conteúdo desta live, né, as questões, elas estão lá no link da minha bio, você pode ir lá, baixa o documento é seu, você faz o que quiser com ele, imprime, depois treina, anota tudo, faz tudo, certo? Tá tudo lá no link da minha bio e a gente vai começar daqui a pouco. Deixa eu só molhar a garganta aqui com o líquido sagrado. Excelente. No caso aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou tomando uma bramazinha hoje, certo? Só por garantia aqui, porque hoje é domingo, hoje pode. Eu venho aí, para vocês que não sabem, eu venho aí de um casamento, meu tio casou esse final de semana, né? Entrou aí bem, graças a Deus, né? Se aquietou,
Coisa boa. Então, vale a pena a gente tomar uma cervejinha hoje, tá certo? Resolvendo questões de administração, que é melhor ainda. Deixa eu tomar mais um golinho aqui, porque agora eu me empolguei. Pronto. E aí, para vocês que já estão com o conteúdo em mãos, novamente, essas questões, 20 questões hoje de administração geral, estão lá no link da minha bio, tá? E nós vamos iniciar a partir de agora. Frases curtas, você pode opinar aí também se é certo ou se é errado. Sempre são questões de certo ou errado aqui pra gente, tá? E vamos ver aqui. Questão de número 1. A primeira questão de administração que eu trouxe para vocês é o seguinte, ó. São considerados os três diferentes estilos clássicos de liderança: laissez-faire, autocrático e democrático. Perfeito. Olha só, nós temos aqui somente uma palavrinha diferente por conta dos estilos clássicos de liderança, que a gente conhece por autocrático, democrático e liberal. Só que o liberal também é conhecido por laissez-faire, que vem do francês, né? Livre, né? Algo do tipo. Então, você tem os três tipos clássicos de liderança: o autocrático ou autoritário, que é a mesma coisa, autocrático ou autoritário. E aí, no autocrático ou autoritário, o líder toma as decisões sozinho, sem a ajuda de ninguém. No democrático, ele vai pedir a ajuda da sua equipe, mas a última palavra é dele. E na liberal ou laissez-faire, ele simplesmente deixa a equipe tomar as decisões no lugar dele, tá? É mais liberal, é mais livre. Ele deixa a equipe escolher e tomar as decisões por ela mesma, certo? Então, a questão de número 1 você já marca certo. Questão de número 2. As organizações são conhecidas como sistemas abertos, pois há uma grande troca de informações, de insumos ou de produtos com o ambiente externo. Esse é um conceito bastante moderno da administração, moderno entre aspas, porque ele surgiu aí lá por volta de 1960 com a teoria sistêmica da administração, a questão de sistemas abertos, onde você considera que uma organização, uma empresa, ela tem essa comunicação, esse link aberto com outras organizações, com o seu ambiente, certo? E aí você tem toda essa qualidade de troca de insumos, de informações, de produtos com o ambiente externo, tudo que está sendo colocado aí nessa questão. Então a questão 2 com certeza está correto. As organizações são conhecidas como sistemas abertos, perfeito. Pois há uma grande troca de informações, de insumos ou de produtos com o ambiente externo. Então você já consegue aí tatuar essa frase no rosto, que é para poder você se olhar todo dia no espelho e lembrar que as organizações são um sistema aberto, tá? Questão 2, item certo. Questão de número 3 para a gente. Nas organizações, o processamento é a parte responsável pelo emprego dos meios necessários à transformação das entradas em saídas. Então, veja, para que você responda uma questão dessa, você tem que ter em mente como é que funciona a cadeia de processos, onde você tem entrada, processamento, saída e retroalimentação. Entrada, processamento, saída e retroalimentação. Então, o processamento ele vai te dar a transformação da entrada para a saída. Sempre é essa lógica. Então, é isso mesmo. Nas organizações, o processamento é a parte responsável pelo emprego dos meios necessários às transformações das entradas em saídas. Está correto. Questão 3 você marca certo também. Questão de número 4. Escute aí. Nas organizações, as saídas são os materiais, os insumos, a energia ou a informação que são enviados aos seus fornecedores. Olha, essa questão aí é uma questão que ela não está 100% correta. Tá? Por quê? Porque nós estamos colocando na questão que as saídas são os materiais, os insumos, a energia. Na verdade, esses itens são as entradas e não as saídas. Nas entradas nós temos os materiais crus, as matérias-primas, os insumos, a energia, as informações, tudo que vai ser processado, e na saída é que vai ter aí o encaminhamento do produto para os seus fornecedores. Tá? Então na questão 4 você marca errado porque realmente está errado. Na verdade não são saídas, são entradas. Questão 5.
Na retroalimentação ou feedback, diversas informações positivas ou negativas retornam para o início do sistema e serão utilizadas para o seu aprimoramento. A ideia de feedback é exatamente essa. É você pegar informações depois de processadas e observar, ou informações, ou produtos, ou serviços, e observar, será que de fato está tudo ok? Então, se for tudo ok, você fala lá para o começo, que é para você reajustar alguma coisa. Se for negativo, você fala do mesmo jeito. Então, o feedback é isso. É você dar um retorno para as entradas para saber se está tudo ocorrendo da maneira correta. Então, na questão 5, marca certo. Questão de número 6. O planejamento proporciona a indivíduos e unidades de trabalho diretrizes claras a ser seguidas nas atividades futuras. Perfeito. Planejamento, você vai dizer as diretrizes, você vai observar os objetivos, as metas, a missão, a visão, você vai montar o diagnóstico, mas você vai traçar diretrizes claras, concisas, alcançáveis, tudo para que você possa guiar bem a sua organização. Então, na questão 6, você também marca correto. Questão de número 7, vamos daqui a pouco, deixa eu tomar mais um golinho aqui da minha cervejinha. Só lembrando que as questões de administração que nós temos aqui, elas são específicas, mas são específicas que vão servir para os cargos administrativos, certo? De repente chega o edital da FunSaúde semana que vem e tá lá, eu quero fazer para técnico de enfermagem, vai ter que saber um pouquinho de administração. Será que vai acontecer isso? A gente não sabe, é muito difícil, né? Mas pode acontecer. Agora, recentemente, no edital da Polícia Civil do Estado do Ceará, está em aberto já, o edital já tá em voga, já tem data marcada para o concurso e tudo mais. Vieram assuntos correlatos de administração pública com direito administrativo. Então a galera vai ter que se virar para aprender administração pública dentro do direito administrativo. E é um assunto bacana, é um assunto que não tem muito a ver com as leis propriamente ditas, mas é um assunto que vai estar lá presente na prova deles. Então, são questões que você não pode deixar passar, certo? E essas de administração também você não pode. Então, vamos para a questão de número 7. Lembrando que esse material está lá no link da minha bio, tá bom? Questão de número 7. Controle é a função que envolve as atribuições de tarefa, o agrupamento de tarefas em departamentos e a alocação de recursos para os departamentos. A frase está toda correta, mas o que é que está errado? Porque ele fala de controle. E, na verdade, isso aí é um aspecto da organização. Então, troca controle por organização, a questão fica correta. Do jeito que está aqui, ela está errada. Então, questão de número 7, você vai marcar errado. Questão de número 8. O processo de delegação de autoridade que coloca o poder de decisão o mais próximo possível da clientela, ou seja, do local em que se desenrola a ação organizacional, é denominado enrichment. Enrichment é uma questão que você tem que saber esse nome mais especificamente. Né? Não adianta aí você enfeitar, você observar que realmente não vai rolar. Veja, enrichment seria o enriquecimento. O enriquecimento existe na gestão de pessoas. Enriquecimento vertical e enriquecimento horizontal de cargos. É algo diferente, certo? Aqui nessa questão, do jeito que ele está sendo colocado, ó, o processo de delegação de autoridade que coloca o poder de decisão mais próximo possível da clientela, ou seja, do local em que se desenrola a ação organizacional, você está transferindo um poder, certo? Uma autoridade, uma delegação de poder, meu amigo, para as pessoas que estão lá na ponta, para o cliente e para o atendente, o funcionário. Isso aí não é enrichment, isso aí é empowerment, é o empoderamento, empowerment, certo? O empowerment vai ser justamente essa delegação de autoridade para a ponta da ação organizacional. Então, na questão 8 não é enrichment, é empowerment. Você marca aí na questão 8 errado, certo? Questão 8 errado. Vamos para a questão de número 9. A estrutura organizacional
pode ser entendida como conjunto de funções, cargos, relações, sistemas de comunicação, autoridade e responsabilidades que constituem o desenho de uma organização. O diagrama que representa a estrutura de uma organização formal é o fluxograma. Tá certo ou tá errado? Olha que coisa. Toda a questão está correta, o conceito de estrutura organizacional, não é, Cíntia, não é, professor Welber, não é, meu amigo Arnaldo. Veja, todo o conceito bonitinho, mas aí lá no final ele diz: o diagrama que representa a estrutura de uma organização formal é o fluxograma. Está errado. O fluxograma, ele determina, ele mostra o fluxo de processos. O que mostra a estrutura de uma organização formal é o organograma e não o fluxograma. Então, na questão 9, você já marca aí errado. Questão de número 10. Os líderes são os que, em um grupo, ocupam uma posição de poder que tem condições de influenciar de forma determinante todas as decisões da organização. De fato, quando nós temos aqui o pensamento de um líder, né, da pessoa que é líder, ele vai ter aí, dentro de um grupo, ele vai ocupar sim uma posição de poder, ele vai ter o poder de coação, poder de delegação, né, de autoridade, tudo, e ele pode sim influenciar de forma determinante as decisões da organização, porque ele é líder. Então, na questão de número 10, você marca certo, porque realmente os líderes têm esse papel também. Tá joia? Questão 10, marca certo. Questão de número 11. Na organização gerida por processos, olha só que questão interessante. Na organização gerida por processos, as tarefas são executadas sob rígida supervisão hierárquica. Eu lembro que nessa questão aí, muita gente marcou que essa questão aí estava certa. Mas, na verdade, essa questão aí está errada. Por quê? Olha só, nós estamos falando na organização gerida por processo. A organização gerida por processo, ela é uma organização que independe, atenção, independe dos níveis hierárquicos. O processo, né, a gestão de processo, ela está em todo o procedimento, ela está desde o início da entrada até o processamento, passando pela saída. Está em todos os níveis. E ela não depende da supervisão hierárquica. Cada um se supervisiona. É por isso que na gestão de processos você tem aí todo o mapeamento para que você possa acompanhar de perto, independentemente de ter uma supervisão hierárquica ou não. Tá? Então na questão 11 você marca errado. Questão de número 12. Agora eu vou tomar mais um pouquinho aqui do meu líquido sagrado amarelinho. Isso é uma delícia, meu povo. Vamos lá, questão de número 12. Lembrando que nós estamos aqui tratando de questões que, sem dúvida, vão ser cobrados no edital da FunSaúde. Tá? Então, se você está estudando para carreiras administrativas, fique bastante ligado nessas questões. Vai lá no link da minha bio, clica, acesse o material, depois revise essas questões, porque são importantes. Tá? Questão 12. Para Taylor, Fayol e seus seguidores, é considerada boa a organização que possui um organograma detalhado, com ênfase na divisão do trabalho, no planejamento das funções, na descrição de cargos, nos manuais de tarefas e procedimentos. Por isso, gera estruturas flexíveis, móveis e permanentes. Olha, a questão estava a coisa mais linda do mundo. Falando bem direitinho acerca de Taylor, Fayol, estava ótimo, mas aí chegou nessa parte onde diz: pois isso gera estruturas flexíveis, móveis e permanentes. Aí acaraiou com a questão. Por quê? Porque quando a gente fala de Taylor e Fayol, dos princípios, dos primórdios da administração, nós falamos de rigidez. Nós falamos de algo que não é flexível, nós falamos de engessamento, nós falamos de mecanicismo, nós falamos de estruturas mecânicas e não de flexibilidade. Flexibilidade, estruturas flexíveis, a gente vê hoje em dia, e não com aqueles autores clássicos. Então, na questão de número 12,
Tá errado por causa disso. Ela foi bem até o finalzinho, aí chegou no finalzinho, falou em flexíveis, errou a questão. Questão 12, errado. Questão de número 13. Como base teórica da denominada abordagem administrativa da gestão por processos, a teoria geral dos sistemas se caracteriza pela visão de que os sistemas orgânicos são sistemas abertos. Até aí tudo bem. Que interagem com o meio ambiente por meio do processo de autorregulação regenerativa dos sistemas, né? Gentropia. Tá correto também. Então a questão aí tá toda correta, tá? Questão que fala da teoria geral dos sistemas, administração, abordagem administrativa da gestão por processos, fala de sistemas abertos, fala da teoria dos sistemas com categoria e é dessa forma mesmo. Interação com o ambiente por meio de processo de autorregulação e a reorganização dele chamada de entropia. Então a questão 13 você marca certo com certeza. Questão 13, certo. Questão 14. Julgue o próximo item a respeito dos modelos de gestão pública, patrimonialista, burocrático e gerencial. São características do modelo gerencial a impessoalidade, o controle baseado nos processos e a avaliação de desempenho. Errado. Por quê? Porque nós estamos falando do modelo gerencial. O modelo gerencial, ele não faz o controle dos processos, ele faz o controle dos resultados. Tá? É a primeira coisa que a gente deve saber. O modelo gerencial, ele tem pessoalidade? Tem, porque é uma característica que é herdada da teoria burocrática, do modelo burocrático. Mas o controle não é baseado nos processos, e sim baseado nos resultados, porque nós temos a administração por objetivo, com foco nos resultados, e a avaliação de desempenho está correto. Tá? Também existe no modelo gerencial. O que lasca, o que ferra a questão é justamente o controle baseado nos processos que gera a questão errada. O certo é controle nos resultados. Então, questão 14 você marca errado. Questão 15 para você. A primeira reforma administrativa brasileira teve como referência grandes mudanças no contexto internacional, sendo configurada como o primeiro esforço sistemático de superação do patrimonialismo. Também nessa questão aí, muita gente marcou errado. Não sei por quê. Porque se você lembrar muito bem, olha, a primeira reforma administrativa brasileira foi lá com o DASP, que foi o Departamento Administrativo e Serviço Público, em 1936, com Getúlio Vargas. Foi a primeira reforma administrativa. Foi ali que foi instaurado, que foi colocado, que foi inserido na administração pública justamente as bases burocráticas. E o que era que estava acontecendo naquele momento? O Brasil, ele estava recém-chegado de uma crise de 29, que foi a quebra da Bolsa de Nova York, todo mundo em crise, o café despencando, que era o principal produto brasileiro em quase 200 anos, tá? E aí ele vinha de grandes transformações internacionais, o mundo mudava. Inclusive, enquanto o mundo já estava se organizando para a administração gerencial, para o modelo gerencial, aqui no Brasil, somente foi colocado o modelo gerencial em 95. Então, nós chegamos atrasados, mas nós tínhamos esse cenário de mudança, que foi justamente lá em 36, com a instalação do DASP por Getúlio Vargas. Então, essa questão está correta, né? O pessoal, muita gente marcou errado, mas essa questão aqui, a questão número 15, você marca certo, tá bom? A questão todinha, ela está correta. Questão de número 16. A cultura organizacional afeta a eficácia organizacional na medida em que fornece vantagem competitiva para a organização. Está correto? Também está correto, porque veja, nós estamos falando de cultura organizacional. Cultura organizacional é um sistema de crenças, de valores, de costumes cultivados pelas pessoas da organização. E essa cultura organizacional vai impactar positiva ou negativamente, mas geralmente mais positivamente, na eficácia da organização, na medida em que fornece vantagem competitiva, porque você tem uma cultura forte. Cultura forte significa empresa forte, significa vantagem competitiva. Então a questão 16 ela está correta, ela está perfeita. Questão 17. Seleção, e aí, ó, questãozinha de gestão de pessoas, hein? Seleção
é a escolha do candidato que potencialmente melhor atenda às características da vaga divulgada no processo de recrutamento. Veja, é muito difícil às vezes a gente diferenciar recrutamento de seleção, mas não é um bicho de sete cabeças. Recrutamento é você atrair, recrutar é atrair, é atração. Seleção é você selecionar aqueles perfis que você julga mais aptos para concorrer àquela vaga. Então você primeiro atrai recrutamento para depois você chamar para ocupar aquele cargo, seleção. Então seleção justamente é a escolha do candidato que potencialmente melhor atenda às características da vaga divulgada no processo de recrutamento. Então está perfeita a questão. 17 você marca certo. Questão 18. Nas organizações, as decisões acerca do desenvolvimento ou da captação de competências são embasadas na identificação de competências humanas. Essa é a afirmativa, certo ou errado? Vou dizer um negócio para vocês. Quando a gente está fazendo mapeamento de competências dentro de uma organização, nós temos que observar sempre o seguinte: nós temos um quadro de funcionários. Esses funcionários têm X competências, vamos colocar aqui assim, X competências. Mas eu noto que, para as características da minha organização, eu preciso de X mais uma competências. Ou seja, tem uma competência que esse meu time atual não tem. Então, o que é que vai acontecer? Nós temos que observar a captação de competências a partir desse gap, a partir dessa falta, a partir dessa ausência de competências. E não por conta simplesmente das competências humanas, como está sendo colocado na questão. Então é importante a gente observar que no mapeamento de competências, você só vai captar competências se faltar. Ou seja, no mapeamento, no gap das competências, tá? Então, na questão de número 18, que é uma questão de um nível um pouco mais avançado, confesso para vocês, você tem que saber detalhadamente interpretar o mapeamento de competências, tá certo? Então, na questão 18, você marca errado. Questão 19. Apesar de não pertencerem à estrutura organizacional, os fornecedores são fundamentais no processo de gestão da qualidade de uma organização. Está correto também, porque quando você faz aí um processo de gestão da qualidade, a qualidade ela vai permear dentro de toda a cadeia de valor. E a cadeia de valor ela vai incluir também os fornecedores. Encaixotadores, o pessoal de processamento, a distribuição, a logística, a pós-venda. Então, tudo isso vai estar dentro da gestão da qualidade. Tá? Então, na questão 19, está certo. Apesar de você não ter o controle dos fornecedores, de não pertencer à estrutura da organização, mas faz parte da gestão da qualidade. Tá? Então, 19, você marca correto. E para a gente finalizar aqui a nossa conversa, nós vamos para a questão de número 20. O estabelecimento de metas estratégicas supre a necessidade de definição dos objetivos estratégicos da instituição. Na verdade, essa questão aí seria correta se fosse o estabelecimento de objetivos específicos, que aí sim, os objetivos mais abrangentes ou então específicos, supre a necessidade da definição dos objetivos estratégicos da instituição. Estaria mais ou menos correto, mas mesmo assim ainda fica estranho. Né? Porque nós estamos falando de objetivos. Objetivos são objetivos. As metas são os desdobramentos dos objetivos. Então, a questão 20 ela vai estar errada. Questão 20 você marca errado. Tranquilo? Então, veja. São questões que a gente traz para você que provavelmente vão ser temas que estarão dentro do edital da FunSaúde. Edital da FunSaúde, concurso gigantesco que vai sair agora na quarta-feira, segundo as palavras do nosso querido governador Camilo Santana, junto com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, em nome do Dr. Cabeto. Então, veja, muito trabalho, muitos equipamentos de saúde foram abertos no último ano, 2020, 2021. Muitos equipamentos foram distribuídos em todo o estado do Ceará e agora chegou a hora de ocupar todo esse equipamento com pessoal.
Então esse pessoal vai ser selecionado através de concurso público, cujo edital vai sair agora na quarta-feira, tá certo? Então fiquem atentos, tá? Nós vamos estar ligados aqui também, sempre atentos e vamos para frente. Eu sempre vou estar aqui com vocês para que a gente possa distribuir cada vez mais conteúdo com vocês, para vocês, e a gente possa sempre interagir e bater esse papo bacana acerca de administração e concursos públicos. Lembre-se que são oportunidades que chegam, tá? Cabe a você estudar, se dedicar e ter o máximo de empenho para que você possa passar em um concurso público, tá certo? Fico por aqui, um forte abraço para você, até a próxima e lembre-se, o material vai estar no link da minha bio aqui no Instagram, tá certo? Um cheiro no coração de vocês. Valeu!